Sejam bem-vindos aqui ao nosso espaço Caminho da Luz. Nós somos um espaço holístico, né? E a tendência é sempre promover assuntos, conferências, palestras diversas. E nesse instante nós estamos fazendo esse nosso seminário especial sobre casuística ufológica. Ou seja, estamos apresentando os principais casos da ufologia mundial, né? Discutindo eles, e também apresentar casos locais aqui da nossa região, da cidade de Limeira. É o nosso interesse maior nisso daí, ok? Então, o tema que nós escolhemos hoje, nós vamos falar especificamente sobre a misteriosa Área 51. Também, e vamos falar também um pouco hoje sobre o Hangar 18, que nós não falamos ontem, na palestra sobre Roswell. Muito bem. Primeiramente, eu vou falar então um pouco sobre a história do misterioso Hangar 18, que também é fruto de um filme, né, e de muitos livros por aí. Após o incidente em Roswell, onde houve a queda, né, possível queda daquela espaçonave, e a Força Aérea Americana, o próprio Exército Americano, todas as autoridades militares americanas, elas passaram a guardar este material, por exemplo, os destroços de uma nave, passaram a guardar os próprios corpos dos seres extraterrestres, numa base improvisada na época. Porque na época eles não tinham condições de criar um ambiente especializado para manter este material de alta tecnologia, manter uma área de segurança biológica, né? Porque se você vai estudar organismos extraterrestres, você necessita ter uma área de segurança biológica, inclusive de nível 4. É uma área muito sofisticada. Vocês se lembram quando vocês assistiram esse filminho do Spielberg, o ET? Vocês se lembram do ET? Né, do Spielberg, esse filme para criança, tá? Mas vocês se lembram quando a NASA descobriu que existia o extraterrestre ali? Você viu o aparato de isolamento que eles fizeram? Né? O aparato de isolamento biológico que eles fizeram para poder estudar aquela criatura extraterrestre com roupa especial, criar um ambiente especial, isolado. Então, geralmente, quando você vai mexer com organismos estranhos, materiais estranhos, tecnologias estranhas, você precisa criar um local específico e primeira coisa, isolar a área. Você afasta todo ser humano de perto e só deixa pessoas altamente especializadas se aproximar daquela região, daquele local, para fazer os devidos estudos, tá? Então, muito bem. Se nós imaginarmos que por volta desde a Segunda Guerra Mundial, o fenômeno UFO já era um fenômeno forçosamente intrigante para as autoridades militares, e após a Segunda Guerra Mundial, e exatamente no ano de 1947 ocorre aquele boom do fenômeno UFO, do fenômeno disco voador no mundo todo. Então todas as autoridades militares já estavam em alerta, profundo alerta para essa questão, para esse fenômeno, né? E quando acontece isso, possivelmente este objeto cai, imagine o segredo de Estado que não seria você estar de posse de uma das tecnologias mais avançadas da história da humanidade. Não se esqueçam que nesta época já estava se iniciando a famosa Guerra Fria, a famosa guerra tecnológica e o medo de um conflito nuclear entre russos e americanos. Um conflito que poderia levar a humanidade à extinção. E uma outra coisa interessante, a aparição dos UFOs coincide profundamente com a era nuclear. Ou seja, como se as forças interestelares estivessem se manifestando em nosso planeta num momento específico onde nossa civilização e nossa humanidade estivessem correndo o perigo de extinção. É como se o planeta chamasse a atenção, né, das inteligências do espaço para esse momento de nossa civilização. Até então nós éramos uma civilização primitiva, né, brigando com arco e flecha, se matando em lutas babacas. Mas a partir do momento que nós acessamos uma tecnologia de destruição em massa que poderia levar a humanidade e esse planeta praticamente à extinção, né, em nível de todas as espécies quase, né, devido à radiação, então talvez
o nosso planeta chamou a atenção de inteligências do espaço, que vieram em massa tentar observar esse período da humanidade que a humanidade estava adentrando, né? E vamos supor então que houve essas possíveis quedas e os americanos então pegaram esses objetos, esses discos voadores e esses seres extraterrestres. Então eles teriam que preparar na década de 50, veja bem, em 1947, preparar um local especial para lidar com isso, né? Praticamente naquela época era muito pouco conhecida tecnologia de vírus, bactérias, era um negócio assim novo, não tinha tecnologia genética, não entendia nada disso, a nossa tecnologia era muito pobre, você está entendendo? E a gente tentar decifrar aquelas coisas. Então eles construíram uma área especial na base de White Sands, que era ali perto, em Roswell mesmo, tá? Que era exatamente um local onde eles reservaram um barracão especial chamado Hangar 18. Era um hangar da Força Aérea, onde guardavam-se aviões. Antigamente ele foi adaptado para que esse material estivesse ali colocado e para que uma equipe de cientistas especializados começassem a estudar aquele objeto. Tá? E foi nesse local também que possivelmente teria ocorrido aquela autópsia dos ETs, a autópsia dos seres extraterrestres. Porque veja bem, você não podia pegar e começar a jogar material para uma universidade, levar para um hospital especializado, porque a hora que entra um material assim, todo mundo vai ficar sabendo, o público vai ficar sabendo. Então eles queriam restringir realmente esse nível de informação, seria tratado como algo altamente secreto, ou seja, com medo de qualquer vazamento de informação para o serviço secreto russo. Eu já falei ontem, né, que o serviço secreto russo roubou todos os planos da bomba atômica americana. Tá? Todos os planos, e nos projetos mais secretos dos Estados Unidos, que foi a produção da bomba atômica. E mesmo assim, né, o famoso casal Rosenberg, né, teve até o julgamento deles, condenado à morte, os dois nos Estados Unidos, na década de 50, né, porque eles foram pegos, né, depois passando os planos de toda a bomba atômica. E por causa disso, em 1949, os russos explodiram sua primeira bomba atômica. Né? Não demorou muito tempo para que os russos também tivessem a bomba atômica. Né? E essa corrida militar se acelerou intensamente nesse momento. Então, por isso que no final da década de 50 e o começo da década de 50 foi a época dos UFOs. Né? E os UFOs sempre apareciam em massa ao lado das bases nucleares, das bases militares americanas e soviéticas, talvez. Era como se os ETs estivessem interessados em avaliar de perto essa corrida armamentista, essa corrida nuclear da nossa civilização. Ok? Então, o Hangar 18 foi o local escolhido para armazenar todo esse material. Ok? Inclusive, né, quando você vai assistir o incidente em Roswell, e o próprio filme que você pode ir na locadora, né, você vai ver que aí vai surgir nesta época uma coisa muito interessante, que vai ser os MIBs, os homens de preto. Né? Aqui começa a surgir isso aqui, os homens de preto. Aí vem toda a lenda dos homens de preto. Porque existiria dentro da própria Força Aérea dos Estados Unidos, ligados ao projeto ET, ao projeto extraterrestre, uma comissão especial do Serviço Secreto americano, especializada em acobertar fenômenos ufológicos, para afastar totalmente a opinião pública de qualquer evento dessa natureza. Ou seja, ninguém podia saber que os americanos estavam investigando isso com profundidade. Então, todas as vezes que existisse ou existiria um contato, e esse contato não era dentro do controle
das forças americanas, um contato que acontecia com uma pessoa era abduzida, e investigadores começavam a procurar informações, fazer perguntas, né? Começavam a investigar, os chamados investigadores amadores, jornalistas principalmente, que queriam fazer aquele jornalismo investigativo. Então, geralmente, essas pessoas eram visitadas por um grupo de 2 ou às vezes 3, mas nunca sozinho. Agentes vestidos totalmente com terno preto, tal, e a característica dessa visita era uma visita de ameaça, ameaçadora. Ou seja, você não viu nada, você não sabe de nada e você vai parar de falar sobre esse assunto, senão você vai ser preso, desaparecido e morto. Vocês sabem que aqui no Brasil, na América do Sul toda, quantas pessoas não desapareceram, não sumiram no regime militar, simplesmente por defender uma ideologia um pouquinho diferente do sistema estabelecido. No combate ao comunismo, né? Entre aspas. Então, se vivia numa época onde, se você não se enquadrasse dentro das leis de segurança nacional, principalmente quanto a divulgar fatos e informações que poderiam perturbar a ordem pública e perturbar o estado de segurança nacional estabelecido pelas forças da época, você seria vítima de um desaparecimento, de um sumiço completamente estranho, que ninguém sabia aonde você ia parar. Ok? Então, esses homens de preto faziam exatamente essa linha de frente de ameaças, amedrontamento das vítimas, das testemunhas. Isso aconteceu no caso Roswell, isso aconteceu em grandes casos envolvendo cientistas, pesquisadores não alinhados com o governo nos Estados Unidos, e muitos afirmam que aqui no Brasil também aconteceu isso. Olha, para você ter uma ideia, quando foi aberto os documentos do DOPS em São Paulo, um monte de ufólogos tinha suas fichas lá cadastradas no DOPS, tá? Por tentar divulgar ou conversar sobre essas questões. Então, eu sei, por exemplo, que desde o tempo que eu comecei, em 1980, 81, 82, que eu tinha um espaço em Campinas, que eu fazia um trabalho em Campinas ligado à ufologia, eu fui seguido de perto pelos militares de Campinas. Um coronel frequentava meu espaço constantemente assistindo conferências, palestras. Eles queriam saber tudo o que eu estava fazendo, o que eu sabia. Então no Brasil não é diferente, tá? Só que depois de 64 a coisa ficou um pouco mais aberta, eles ficam de uma forma secreta te observando. Se você não gera nenhuma ameaça, não tem nenhuma questão mais, então eles não ligam muito para você, tá? Muito bem. Então o hangar 18 é exatamente isso. No entanto, as instalações desse hangar 18 eram instalações muito primitivas, ok? Para acobertar tamanha responsabilidade, tamanha estrutura que estaria envolvendo. E com o passar do tempo, segundo os próprios pesquisadores falam, muitos outros objetos foram capturados também. Não um, Roswell foi um caso. Teve muitos outros casos, né, que foram relatados de quedas de UFOs e, novamente, esses UFOs foram capturados pelos americanos com seres extraterrestres até vivos dentro dessas naves. Bom, com o passar do tempo, já na década de 70, né, os americanos começaram a construir, né, no deserto de Nevada, uma área específica chamada Área 51. Os especuladores falam, por que a Área 51? Será que existem 50 áreas anteriores a essa? E quantas mais não teriam além dos 50, espalhado pelos Estados Unidos? Por que o número 51?
né? Essa área 51, o que ela é? O que ela traz de mistério? Então ela fica localizada geograficamente no deserto de Nevada, do estado de Nevada, nos Estados Unidos, cerca de 150 quilômetros de Las Vegas, né? A capital dos cassinos, né? Uma região extremamente desértica mesmo nos Estados Unidos, isolada, tá? A área 51, ela possui cerca de 155 quilômetros quadrados especificamente. E ela faz parte, ela está dentro de uma área militar, de uma base da Força Aérea Americana, da chamada a força da base Nellis, né? Em inglês, deixa eu ver onde que eu anotei aqui. É da Nellis Air Force. Então, é Nellis Air Force Range. E essa base da Força Aérea, ela tem praticamente 12.339 quilômetros quadrados de área. E ela fica numa região onde tem um lago seco chamado Lago Groom, ou Groom Lake. Lá na região. Eu tenho um amigo, ufólogo, que já participou de meus cursos aqui, que foi para lá, tentou ficar lá em vigília, porque você consegue chegar até uma área que tem uma placa assim, no trespassing, né? Você não pode ultrapassar aquela área. Se você tem que ficar dali. Se você passar aquela área, os negros já vêm atrás de você e o exército te prende. Pra você ter uma ideia, até 1980, não, até 1990, os Estados Unidos negavam a existência dessa região. Não, ninguém sabe, não existia. O Senado americano sabia que existia essa região, sabia? Os investigadores e os ufólogos iam atrás, não, mas tem a área 51, tem essa. Não, não tem. E ia falar com a Força Aérea, não estava nem no mapa. Não existe no mapa oficiais dos Estados Unidos, não existe essa região, esse lugar lá. Está tudo deserto, não tem nada lá. Aí o que aconteceu? Os caras são fogo, né? Os caras pagaram, veja bem, os repórteres americanos das grandes TVs independentes que queriam matéria, aí não teve como esconder, eles pagaram para uma empresa russa usar um satélite espião russo e fotografar a região toda. Isso foi em 1990 e pouco, sabe, 95. Aí os negros destrincharam 200 mil fotos pela internet que entrou no mundo inteiro, né? Então, se você entrar na internet agora procurar a área 51, você vai ver fotos de via satélite e tal, mas é óbvio que os americanos não é burro, né? Ele sabe que na tecnologia de satélite, na era dos satélites, você não pode fazer nada na superfície. Você não faz nada na superfície porque vai ser investigado, fotografado e analisado pelos satélites espiões. Então, realmente, na superfície não tem muita coisa, tem prédios, hangares gigantescos, tal, mas não é muita coisa. O pessoal fala que o quente mesmo é no subterrâneo. Ali tem um abrigo nuclear com 20 andares de profundidade. Tá? O segredo está no subsolo dessa área. E uma das coisas interessantes, este local fica vizinho, então é como se fosse aqui. Aqui você tem a área 51. E essa área 51, ela faz fronteira, ela faz fronteira com uma base de testes nucleares americanos. Aqui as bombas atômicas eram testadas no deserto de Nevada, bomba H. Todos os testes atômicos foram feitos nesse local. E ela fica a 64 quilômetros de uma região chamada Montanha Iowa, onde você tem um depósito de lixo nuclear. Aqui você tem lixo nuclear, ou seja, todas as usinas nucleares, todo o material que é descartável na indústria nuclear se torna lixo atômico. Então ali eles construíram um reservatório para guardar esse lixo atômico. Então é uma região muito interessante. Essa área 51 também, ela tem uma coisa completamente estranha que nenhum outro lugar tem. Existe lá, fotografado pelos satélites, uma pista de pouso.
uma pista de pouso com 9 quilômetros de comprimento. 9 quilômetros de comprimento por praticamente uns 60 metros de largura. Nenhum aeroporto do mundo tem uma pista desse tamanho. Por quê? Por qual a necessidade de uma pista tão grande e tão larga? E tem muitas outras pistas lá dentro de pouso e tal, né? Muito bem. Acredita-se, vamos para a parte dos mistérios agora. Então, o grande mistério começou quando muitas pessoas, habitantes da região, começavam a observar muitos movimentos de luzes estranhas na região. Ou seja, aparecimento de objetos, de luzes estranhas na região. Então esses investigadores começavam a ir a campo para fotografar, filmar, os chamados ufólogos, essa coisa toda, né? Porque a movimentação era muito grande numa região que não existia no mapa. Aí, o que aconteceu? Alguns desses indivíduos começaram a publicar essas fotos em jornais, em revistas especializadas, e começou a dar um afluxo muito grande de pessoas para aquela região. Aí não deu outra, né? A Força Aérea começou a prender negro a 3x2, né? Ultrapassava a área, aquela região, vinham os caras do exército, prendiam os negros, dando o que vocês estão fazendo aqui, dá sua câmera, dá seu filme, e a polêmica começou a crescer, a polêmica começou a correr, começou a avançar. E as fotos publicadas na época, presta bem atenção, os objetos vistos no céu noturno e às vezes diurno apareciam assim. Não tinha nenhuma similaridade com aviões conhecidos por nós. Hoje é sabido que nesta base se testou os aviões invisíveis, o Stealth, o B-1, certo? É óbvio, hoje a gente sabe, se você olhar um avião Stealth vindo de frente, ele parece um disco voador, porque ele é totalmente triangular. Ele é esquisito mesmo, ele é preto inteiro, ele é preto inteirinho, a cor dele é preta porque ele tem que desviar as ondas, absorver as ondas de radar, né? Não pode refletir, e ele tem uma angulação. Agora, esta tecnologia de invisibilidade, porque os UFOs sempre foram invisíveis ao radar nosso. Dificilmente os UFOs são detectados por nossos radares, só quando eles querem. Mas quando eles não querem, então provavelmente eles copiaram o designer, que é isso que nós vamos discutir, que se acha que os americanos estão maquinados com os ETs ou fazendo engenharia reversa. Pelo menos a tecnologia de formato desses objetos seriam a causa, uma das grandes causas da sua invisibilidade, a angulação do avião, porque quando a onda de radar bate, ao invés dela voltar para o equipamento do radar, ela é refletida numa outra direção. Então o radar não percebe a presença desses objetos naquela região. Então, esses aviões secretos, as armas secretas de alta sofisticação, acredita-se que sejam testadas nessa região. E o interessante é que eu já li muito sobre isso, já pesquisei muito sobre isso, teve muitos documentários na televisão americana, inclusive, e realmente teve um repórter, né, que foi conversar com os senadores, e os senadores, ninguém sabia da existência dessa área. Inclusive tem uma filmagem de um julgamento onde um coronel da Força Aérea falou, não, essa base não existe, onde se viu, tal. E nesse julgamento, ele negando a existência, e o cara mostrando a foto aqui para ele, olha. E principalmente, aconteceu um fato muito louco, esse é um dos fatos interessantes que aconteceu. Um dos cientistas, um físico que trabalhou durante 5 meses nessa base, e num local especial, que eu vou começar a comentar agora, ele saiu de lá e botou a boca no trombone. Foi aí que a coisa veio à tona. Foi aí que o bicho pegou. Ok?
Então é exatamente isso que nós vamos comentar agora com vocês. A coisa começou a ficar mais clara e a ligação com o ET depois que um ex-funcionário dessa base, chamado Bob Lazar, um físico, que segundo ele veio à televisão, ele deu uma entrevista de 2 horas para uma das maiores redes americanas. E isso que deu um boom no mundo. E nós vamos discutir isso. Ele era funcionário, foi contratado para trabalhar num projeto especial, num hangar subterrâneo, numa região subterrânea da Área 51, chamada S4, segundo ele. Ele disse assim que acontecia o seguinte: todas as manhãs, no aeroporto de Las Vegas, existia um avião, um Boeing parece que é 327-300, 737-200, desculpe, um 727, não, 737, 737-200, porque não sei se você sabe que agora que eu sei, 737-300 é esse maior do mundo, né? Esse que fizeram, que a Boeing fez aí. Todo dia pela manhã, eles embarcavam numa área totalmente restrita do aeroporto, e esse avião era branco inteiro, não tinha nada escrito nele. Não tinha escrito Força Aérea, não tinha escrito nada. Era totalmente sem nenhuma codificação. Porque por lei, todos os aviões têm que ter letras, códigos, né, para viajar. Esse avião não tinha nada. E embarcavam um número X de pessoas todos os dias pela manhã. Inclusive esse Bob Lazar conta, nós embarcávamos e 30 minutos de voos, eles desciam no meio do deserto. E inclusive ele falava que todas as janelas desse avião eram pintadas de branco. Ou seja, ninguém lá de dentro podia saber para onde estava indo. Vocês estão entendendo? Eles não sabiam para onde. Eles entravam no avião fechado. E segundo ele, aí que vem a polêmica toda, ele fazia parte com mais 12 engenheiros, tinha 12 engenheiros especializados nas mais diversas áreas, e outros físicos também. E ele disse assim que quando ele entra pela primeira vez nessa S4, eles descem 20 andares. E lá embaixo existe um hangar monstruoso com vários discos voadores, objetos estranhos lá. Mas no começo, ele não tinha certeza se era engenharia terrestre, ele não tinha noção que era extraterrestre. Mas eram perfeitos naves, como se fossem os discos voadores. Tudo lá, uns 4 ele disse que tinha lá. Depois ele começou a perceber que uns estavam mais destruídos, outros estavam perfeitamente intactos. Aí ele fala assim que quando pela primeira vez ele entrou dentro de um, ele percebeu que não era humano. Principalmente que a cadeira tinha 30 centímetros de altura, era para seres pequititicos, tal, pá, não tinha nada a ver com o projeto da tecnologia humana. Uma das coisas interessantes que o Bob Lazar relata, que a coisa era tão avançada, que ele não viu dentro desse objeto um único parafuso. Não existia nenhum parafuso. Nenhuma junta soldável. Ele nunca viu coisa igual. O objeto inteiro parece ter sido feito numa única peça fundida. E era de um material tão suave, ele disse que colocava a mão, parecia uma borracha, um plástico, uma coisa esquisita, e não tinha contornos retos. Tudo era suave. Aí ele vai descrevendo,
E essa equipe de cientistas era uma equipe de cientistas especializada para fazer uma engenharia reversa. O que é uma engenharia reversa? Tentar desmontar, ver como funciona todos os equipamentos e principalmente o sistema de propulsão. Mas, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. O que vocês acham que aconteceria se nós pegássemos um computador hoje de alta tecnologia e levássemos numa tribo indígena da Amazônia e dessemos esse computador para aqueles índios e falasse assim para ele: tente entender como que funciona isso. Pode ficar aí com vocês à vontade. Eu pergunto a vocês, quantos anos vocês acham que aqueles índios demorariam para entender e reproduzir e construir algo semelhante? Vocês acham que é fácil? Vocês estão percebendo que a nossa ciência é a evolução de uma vida inteira, de um planeta inteiro investindo em conhecimento, tempo, né? Engenharia, conhecimento. Agora você pega uma tecnologia de 10, 15, 20 mil anos na nossa frente, dá aqui para você. Você acha que em pouco tempo a gente vai entender o funcionamento e vai construir uma tecnologia semelhante? Mas nem que mate. Aquilo lá vai ficar mais mirando lá até você entender como é que funciona. Isso tudo, se for verdade que tudo isso, né? Aí esse Bob Lazar, né? Quando os repórteres caíram em cima dele, ele começou a revelar, contar a história, falar tudo que se fazia. Aí ele vai falar o seguinte: que dos acidentes de UFOs, todo o material ufológico era levado para essa base, para esse local. Ele estava concentrado agora, né? O hangar 18, tudo que existia no hangar 18 foi transferido para a área 51, uma base especializada para estudar. E eles disseram o seguinte: que tinham alguns ETs vivos lá, e tinha um grupo de médicos, cientistas, nutricionistas, pessoal especializado para manter esses ETs vivos, num ambiente especial, com temperatura, com atmosfera, alguma coisa especial. E esses ETs eram obrigados, estavam presos ali, obrigados a transferir a tecnologia para os americanos. Essa é a história. E tentar tirar desses seres o conhecimento do funcionamento de toda a tecnologia que ali estava. E dizia que tinha pessoas especializadas que conviviam com esses ETs. E esses ETs seriam seres pequenos, cinzas, né, de aproximadamente uns 90 centímetros de altura, que viriam de um sistema solar chamado Zeta Retículo. É a constelação Retículos, né? Zeta é a estrela da constelação. Não sei se vocês sabem, mas em astronomia, quando você tem uma constelação, né? Você tem um conjunto de estrelas na constelação. Nós damos o nome à constelação, por exemplo, constelação Centauro, certo? Constelação do Centauro. E aí as estrelas, elas podem ter nomes populares, certo? Mas os cientistas classificam as estrelas de uma constelação pelo seu brilho. A mais brilhante da constelação é chamada de Alfa. Perfeito? Então você tem a Alfa da constelação, você tem a Beta, você tem a Gama, e assim você vai classificando de acordo com o brilho. Então você vê Zeta, onde é que fica? Zeta Retículos. É uma estrela que quase nem aparece, né, dentro de uma constelação, que ela tem pouco brilho, né? Então, na verdade, esses seres viriam desse sistema e seriam seres que estariam estudando a Terra há muito tempo, e seriam seres de uma tecnologia, às vezes falível, muito mais avançada, mas com problemas, com quebra e tal. Para vocês terem uma ideia, os filmes americanos exploraram com extrema profundidade essa área 51, o Arquivo X.
Quem assistiu os episódios do Arquivo X, né? Quem assistiu Independence Day? Lembra do Independence Day? Do filme aí, clássico, né? E vocês vão lá na área 51, onde tem o disco voador lá, que os cientistas estão fazendo, que eles vão pilotar o disco voador para entrar na nave dos caras lá e tal. Então, eles estão fazendo versão à área 51 também, tá? Então, nós temos muitos filmes recentes alegando a existência dessa... Até o Simpson, até desenho do Simpson, tal, tem um monte de coisas aí na televisão falando da Área 51, da comunhão que os americanos têm com esses seres extraterrestres, né? Que não seriam, vamos supor, de uma puta de uma evolução, avançadíssimos, mas teriam um avanço muito maior que nós, porque está aqui visitando o nosso planeta, né? Mas eles não teriam, vamos assim dizer, tanta capacidade para se libertar, para se ver livre dos americanos, aquela coisa toda, e o americano então teria a capacidade de controlar, capturar e estar em comunhão com esses seres. Inclusive, a lenda vai mais além. A lenda vai mais além, e Bob Lazar diz que, devido a esses seres estarem aprisionados neste local, a própria raça desses seres estariam mantendo contato naquele local, em comum acordo com o governo americano. Ou seja, estabeleceriam um acordo com o governo americano, onde os extraterrestres poderiam pousar, dialogar, trocar informação, fazer as pesquisas que eles bem entendessem. Aí aconteceria o seguinte: os ETs poderiam ter liberdade para fazer a pesquisa que ele quisesse, abduzir quem ele quiser, em qualquer parte do território americano. Em contrapartida, eles teriam que estar relatando ao governo americano as suas ações, tal, e em contrapartida eles deveriam transferir parte da tecnologia ao governo americano. Tudo isso dito por Bob Lazar num programa de televisão. Agora você imagine o boom que não deu. Principalmente quando, após essa entrevista bombástica, os repórteres investigativos foram até as autoridades militares e todas as autoridades militares negavam a existência dessa base. Isso é bobagem, nem sabe se não existe e tal. Está entendendo? Isto foi em 89. Em 89 que ele saiu botando a boca no mundo. Que ele começou a trabalhar lá em 88. Esse Bob Lazar, ele trabalhou 5 meses. Ao sair, ele achou-se no direito então de levar isso a público, desce no que desce. Ok? Esse é o grande mistério da coisa. E o que aconteceu então? Esse repórter fez o quê? Ele começou a... Então o que ele fez? Ele foi alugar aviões, helicópteros. Se não tem nada, vamos lá então. Vou alugar um helicóptero, vamos lá. Mas não dava outra. O avião, o helicóptero se aproximava dessa região, os caças militares já vinham com tudo em cima dele. Afaste daqui, você não pode chegar nessa área. E ele filmava tudo isso, filmava os caças seguindo ele, filmava, como que não existe nada aqui então? E aí ele levava essa matéria para jornal e para televisão. E boom, nos Estados Unidos. Certo? Aí vocês imaginam, depois dessa bombástica, o que de gente, de povo da região fazia vigília noturna em volta da base. Começou a vir ônibus, excursão, patati patatá, na cidade próxima. Todo mundo atrás dessa maldita área 51, né? Aí eles perceberam que a área era real, não tinha como mais esconder, você está entendendo? Aí o que aconteceu? Após então os russos, esses repórteres, esses caras de grana pagarem, porque pelo governo americano não ia dar para tirar essas fotos, certo? Então eles pagaram para um satélite russo, porque existe, os russos, vocês sabem o que aconteceu, como o sistema russo quebrou,
eles estavam precisando de grana, então eles começaram a vender 1 milhão de serviços. Então eles tinham um satélite, e esse satélite, ele alugava o satélite para quem pagasse, para exploração de petróleo, exploração de minério em certas regiões, certo? Ok? Com fotografia de precisão. Então os caras falaram, não, eu quero alugar esse satélite, eu quero que você fotografe essa região, essa coordenada no GPS, assim, assim, assado. Ah, não deu outra. Aí apareceu todas essas fotos perfeitas, bonitas que estavam na internet. Aí o repórter chega na televisão, como é que não existe? Está aqui, ó. Aí o governo americano e o próprio Bill Clinton, na época, teve que admitir a existência da base. E até hoje não se conseguiu tirar, mesmo com essa investigação pública, o que se faz lá. Certo? Mas então houve realmente uma investigação profunda por parte de repórteres, por parte de pessoas interessadas, depois que o Bob Lazar. Mas, no entanto, todas as autoridades são unânimes em afirmar que o Bob Lazar é um grande charlatão, que isso não existe, ele está querendo ganhar dinheiro, fazer fama, bater pra. Da mesma maneira que aquele cara filmou, né, a autópsia dos ETs e saiu vendendo para tudo quanto é rede de televisão mundial aí, como se fosse a autópsia feita na década de 50. Em preto e branco, aquele filme sobre a autópsia dos ETs. E o mistério foi prosseguindo. E o interessante é que os repórteres começaram então a fazer plantão para ver aquele avião. Sabe aquele avião que saía, que o Bob Lazar falava, saía da base, levava funcionário e à noite trazia de volta. Certo? Ou no final de semana trazia de volta. Então os caras começaram a fotografar e ir atrás dos caras. Onde vocês foram? Vocês trabalham na base 51? Esse avião foi para lá? Você que tem, papapá. E começaram a investigar ex-funcionários que o Lazar dizia, esse cara também trabalhou lá. E todos esses indivíduos diziam, olha, eu trabalhei, mas não posso falar nada porque estou sendo ameaçado. Então o governo sempre ameaçava, ou com os MIBs, ou com alguma forma, por telefone, né? Olha, você está quebrando a segurança nacional, esses assuntos são altamente secretos, e você vai estar sujeito às penas da lei, inclusive a prisão, se você revelar qualquer coisa a esse respeito. Então as pessoas realmente eram submetidas ao medo e à pressão para não revelar o que se fazia nesta base. Muito bem, então nós chegamos a este ponto da questão. Então a questão fundamental que nós vamos discutir agora com vocês vamos tentar responder as 3 perguntas e o que eu, Laércio, acho no meu campo de pesquisa, nesse meu trabalho que eu venho desenvolvendo há tantos anos dentro da área da ufologia. Tá? Primeira pergunta. Existe mesmo ETs nesta base? Pergunta, existe? O disco voador, vamos começar com o disco voador. E ETs de posse dos americanos? Eu pergunto, vou fazer uma seguinte pergunta para você. Por que esse cara não desapareceu, esse Bob Lazar? Assim que ele começou a abrir o jogo, por que o próprio governo americano não enquadrou ele na Lei de Segurança Nacional e botou ele atrás das grades? Permitiu que ele falasse muitas vezes. Ele foi convidado para congressos aqui no Brasil, mas ele acabou não vindo, porque dizia ele que estava sendo ameaçado, que ele não podia muito mais falar sobre esse assunto. A pergunta, você acredita que ETs, principalmente esses greys na ufologia, que é considerado o mal, entre aspas, o maquinado, chamado os greys, né, os cinzas, né?
estejam em contato com a Força Aérea Americana, em contato com autoridades americanas? Eu perguntaria para vocês, o que os russos pensariam disso? Vocês perceberam que os russos, no menor sinal de ameaça americana ao seu território, eles não querem saber, eles vão pro pau. Vocês perceberam que o Bush está tentando construir uma base de radares operacionais na Polônia? Os russos falaram, aqui vocês não vão fazer nada. Se vocês levantar qualquer coisa aqui, nós vamos apontar nossos mísseis nucleares para você agora. Ou seja, a Guerra Fria não acabou. Os americanos não podem fazer o que eles acham que podem fazer, porque os russos militarmente estão totalmente operacional. Pode a economia dele não estar muito bem, ter quebrado uma série de coisas, mas as armas de primeira geração, de última geração, operacional, já acabaria com o planeta. Os russos têm mais de 5.000 ogivas nucleares ativas, de alta tecnologia. Isso daria para acabar com o planeta. Só os russos, não precisa nem os americanos soltar as bombas dele. Então, veja bem, numa corrida da Guerra Fria, que sempre esteve nessa Guerra Fria, você não poderia permitir que os americanos tivessem uma dianteira tão grande tecnológica, de ter ETs em contato com eles, né? De ter discos voadores de alta tecnologia sendo explorada. Isso colocaria os americanos 100, 200 anos na frente dos russos, em tudo. Você acha que os espiões russos são tão burros que não estariam informando tudo? Muito bem. Se você entrar na internet, e na televisão já passou, existe um programa, né? Os arquivos secretos de UFOs da KGB. Quando você vai investigar o que a KGB liberou, vocês vão perceber que a KGB liberou todos os casos idênticos ao que os americanos lançaram a público. Você tem o Roswell soviético. Você tem uma queda de um disco voador na União Soviética. Você tem até o disco voador, os soldados russos do lado do disco voador tirou foto, botando o disco voador num caminhão, sendo transportado. Certo? E aí essa base é uma base de testes soviéticos também. Está numa determinada região lá, né? Então todo o mistério está lá. Ou seja, é a área 51 dos russos. Então, significa o quê? Que da mesma maneira que os americanos vieram, esse Bob Lazar veio a público e relatou tudo isso, por quê? E ao mesmo tempo os russos vieram e falaram, nós também temos. Tudo que você tem, nós também temos. Nós temos nave, temos ET, nós temos aqui. Você pensa que o ET veio só falar com você? Eu pergunto, o que significa isso? Quem está mentindo para quem? A minha humilde opinião de um estudioso do assunto, há décadas que eu estou neste ramo, vendo os ETs e postulando um modelo de seres extraterrestres muito mais avançado do que esses apresentados pelos americanos, que quebram nave, cai, falível, fica por isso mesmo. Os ETs prisioneiros lá. Teve um seriado muito fantástico, acabou de passar na Bandeirantes, chamado Taken, produzido pelo Spielberg. O seriado Taken, ele é muito interessante, porque ele vai falar da Área 51 e dos militares. O tempo todo ele vai falar desse grupo de militares e do acobertamento. Como eles matam pessoas para proteger o segredo dos ETs. Mas só que o Spielberg vai botar um ET tão poderoso, mas tão poderoso, que não tem grade que prenda ele.
Simplesmente o filme mostra o ET está preso lá num cantinho. De repente a nave passa por perto e ele desmaterializa ali de dentro e é transportado para longe. Eles mostram uma tecnologia de nave assim, ó. Você chega no painel da nave e não tem nenhum botão. Não tem botão para você apertar, igual as naves americanas, cheias de botão, para tudo quanto é lado. Tem nenhum botão. Só existiria um local onde o ET colocava a palma da mão dele. As duas mãos. A partir do momento que o ET colocasse a palma da mão ali dele, mentalmente ele controlava a nave. E essa nave tinha o registro mental do ET. Os controles só obedecem ao ET. Não tem jeito de você fazer ligação direta e roubar a nave do ET. Igual o ladrão rouba nosso carro. Lá ninguém faz a nave funcionar, a não ser o piloto que foi projetado para usar aquela nave. Ele mete a mão dele ali, a leitura é psíquica e mental, e não aperta nenhum botão, ele navega só. E outra, pasmem, não existe janelinha no disco voador. Não tem janelinha. Não se olha para fora. É uma das coisas que o Bob Lazar falou, não tem janela. Como é que o ET pilota? E ele falou assim, não tem televisão. Não tem televisão aqui, o ET ficou indo a televisãozinha lá para fora. Também não tem. É um mistério atrás do outro. Um mistério atrás do outro. Inclusive no filme Taken, eles colocam exatamente isso. Aí ele diz que, sabe o que eles fazem? No filme Taken, os cientistas vão buscar paranormais. Para saber, porque eles acham que paranormais conseguiriam acionar a nave. Então eles colocam dois paranormais, os melhores que eles acharam, uma mulher e um cara. Faz eles entrar dentro da nave, sensitivos, paranormais. O cara senta, a hora que o nego mete a mão ali para controlar a nave, no controle da nave, né? E a nave começa a tremer. E o nego dá um raio, morre os dois. Pode levar embora, isso já foi pro caixão. A nave tem dispositivo de segurança antiladrão. O nego mexeu, já dá um choque, o nego já foi mais dois, pô. No filme também mostra uma cena no Taken que um general, um soldado, tem o ET lá dentro de uma janela de vidro. Aí o cara chega assim na janela de vidro e começa a olhar para o ET assim. O ET começa a olhar para ele, começa a olhar para o ET e o cara começa, pum, cai morto também. Não podia nem chegar perto do ET, o cara morria mentalmente. Ele detonava a mente do cara. Tal poderio. Então, e aí o Spielberg começa a mostrar um ET tão poderoso, mas tão poderoso, que ninguém poderia ter controle sobre ele. Aí, neste filme do Taken, do Spielberg, tem a Área 51, que tudo se passa na Área 51. Aí você tem um disco voador enorme lá. Aí acontece um problema, os ETs começam a destruir aquela base por algum motivo, eles têm que transportar aquela nave. E os ufólogos, e tem um cara infiltrado lá, aquela coisa toda, e ele sabe o dia que os caras vão transportar. Porque na verdade, existe um contatado pelos ETs fora, e esse contatado ligado com o ET, ele sabe de tudo que está rolando lá. Porque sabe o que acontecia? Acontecia o seguinte, existia essa equipe de cientistas da Área 51, que todas as vezes que alguém chegasse numa televisão e falava, fui abduzido, fui raptado por ET, esse exército vinha e pegava o nego. E principalmente se ele tivesse chip implantado na cabeça. Num dos episódios do Taken, tem um homem que tem um dispositivo implantado na cabeça. Ok? Então os cientistas pegam esse cara, levam para o laboratório deles. Aí os médicos chegam assim para ele e falam, olha, chefe, o aparelho está implantado, mas numa região do cérebro que é impossível de retirar. É impossível fazer uma cirurgia nessa região, porque o paciente iria ser morto. A resposta do general, pode matar o cara e arrancar o negócio. Era assim, o general falou assim, não, pode matar o cara, que eu quero esse objeto aqui hoje na minha mão. E o filme mostra o seguinte, que a hora que os caras arrancam o objeto da cabeça do cara e colocam em cima da mesa, aquilo começa a tremer, que explode e detona a base inteirinha e não sobra um vivo. Todos os cientistas são mortos.
É assim que coloca, você tá entendendo? Eles vão colocando assim o filme. Então existe nesse filme Taken o quê? Uma coisa muito interessante que eu acho. Existe um ET que abduz pessoas do mundo normal, que eles dão contato, faz implante, implanta chip, tem todo um controle. E existe o exército que talvez lá no passado tinha capturado o descobridor, montou um projeto em cima e também está atrás até hoje de conhecer, de querer saber como é que funciona e ir atrás dos ETs, entendeu? Então o Taken coloca a situação dessa posição, ou seja, existe uma equipe militar desde 1947 até o filme do Taken passa no ano de 2000, agora 2000 e pouco, porque foi lançado na HBO há uns 2, 3 anos atrás. Tá? Então, esse filme ele tem 12 capítulos, ele vem desde a Segunda Guerra Mundial contando a história. Até a última geração de abduzidos, porque eles faziam assim, os ETs abduziam você, levavam para a nave, aí ele começava a abduzir, você começava a ficar velho, abduzir o teu filho. Depois o filho do teu filho. Ou seja, 4 gerações posteriores os ETs abduziam. Então, como se o seu filho fosse fruto de implantes biológicos do passado e eles vão acompanhando as gerações. O Taken mostra isso. E a última geração é uma menininha. Vocês vão ver que é uma menininha de 9 anos de idade. O poder que essa menininha tem no final do filme, que ela era uma abduzida. Certo? Quando ela era criança, essa menina já foi abduzida umas 4, 5 vezes. E aí você vai ver o que essa menina é. Ela é um híbrido entre ET e o ser humano. O Taken coloca assim. Aí você vai ver o que essa menina faz. Ela detona toda a força aérea dos Estados Unidos. Ela acaba com o poder mental dela. E você vai ver o que e aí vocês vão entender quem são, como que esses cientistas que vão atrás, esses generais, matam pessoas, têm um controle fodido sobre esse tipo de conhecimento, e como esse conhecimento não pode vir a público enquanto as autoridades militares não tiverem um controle real sobre essas forças e sobre esse conhecimento, sobre o próprio ET. Muito bem. A minha humilde opinião então sobre o assunto que eu vou colocar agora para vocês. Quem é Bob Lazar, na minha opinião? Na minha opinião, Bob Lazar é alguém implantado pela própria Força Aérea dos Estados Unidos, pelo próprio Serviço Secreto americano, para falar. Por quê? O seguinte, o fenômeno UFO, ele tomou uma imensidão, ele se ampliou tanto no mundo moderno, e principalmente nos Estados Unidos. Grandes cientistas como Stanton Friedman, um físico nuclear que esteve aqui no Brasil várias vezes, é um dos cabeças, aparece em muitos dos documentários pela TV, na Discovery, no History Channel, falando, inclusive sobre a Área 51, toda essa coisa toda. Stanton Friedman é um grande físico que investiga isso há muitos anos. O que aconteceu? O governo americano, essas pessoas, o governo tinha que dar para a opinião pública alguma satisfação, porque não dava mais para esconder o fenômeno e falar que não existe. Inclusive, a NASA, todos os voos da NASA foram seguidos de perto, o pouso na Lua foi seguido de perto pelos UFOs, os astronautas voltaram estranhos, todos voltaram com uma característica, né, completamente revertida em função de uma visão sua de cosmos, sua visão de universo, sua visão de vida fora da Terra. Então, Bob Lazar seria aquela pessoa assim, vai na televisão, você fala para todo mundo que nós temos os ETs aqui, nós temos suas naves, nós os capturamos, eles estão presos aqui, e nós, a grande autoridade militar americana, temos todo o controle e todo o poder sobre essas raças. Então a opinião pública ficaria de que jeito? Com segurança. Porque imagine se você chega, como o Taken quer mostrar, o Taken mostra um outro lado. O Taken mostra o quê? Que as autoridades americanas, por mais que estudem, por mais que se esforcem, por mais que talvez tenham objeto, eles não têm absoluto controle, eles não têm absolutamente nada nas mãos, não sabem o que fazer com essa tecnologia, é tão avançada, eles em 1000 anos não vão conseguir fazer funcionar nada, nem decifrar absolutamente nada do significado daquelas tecnologias.
E, portanto, eles, em pouco tempo, as seitas ufológicas, os contatados ufológicos, porque qual que era o problema? Os ETs estavam dando contato para o povo e não para as autoridades governamentais. Os ETs preferiam dar contato, abduzir e entrar em contato com pessoas comuns, com pessoas simples, e não entrar em contato com as autoridades governamentais. Isso seria uma forma psicológica, técnica, de falar para as pessoas e ao mesmo tempo negar, né? Claro. Não tem, mas a área 51 está lá, você quer, todo mundo sabe que tem. E eles não vão revelar, porque isso é uma forma psicológica de você controlar a opinião pública americana. Aqueles que vão investigar, olha só, o cara falou, pá. E aquele público que não está muito nem, fala, não liga para isso não, nós estamos seguros, está tudo lá sob controle, né? O ET são falíveis, nossas armas são perfeitamente capazes de proteger o espaço aéreo americano contra as forças extraterrestres, contra asteroide, contra tudo, né? Podemos defender vocês. Vocês podem viver tranquilo, pagando seus impostos, indo trabalhar todos os dias, que está tudo sob controle. Vocês não precisam se preocupar com o ET, deixa para nós. Aí vocês vão entender por que os russos fizeram a mesma coisa. Criaram a mesma polêmica para a sua opinião pública. Porque é aquela velha história. Você está pensando que essas informações não chegaram na União Soviética, essas histórias por jornais, televisão, via cabo, então todo russo, internet, hoje está todo mundo sabendo disso. Aí o governo russo falou, tem que chegar por nós, né? Você não precisa esquentar, porque nós também capturamos, temos nossa área 50 igualzinho os americanos, está tudo kits. A Guerra Fria, porque a Guerra Fria era uma guerra de informações, contra espionagem, equilíbrio tecnológico, equilíbrio ideológico. Não se esqueça que o equilíbrio ideológico era o mais controlado. Você não podia infiltrar ideias novas. Agora você imagine se tiver uma força superior, altamente extraterrestre, o perigo que não seria para qualquer ideologia política se esses ETs começassem a falar. Se esses ETs começassem a emitir sua opinião pública. Mesmo que fosse através de um contatado, né? E que esse contato fosse altamente confirmado pelas autoridades militares. Aí eu venho, por exemplo, já pensou? Todo mundo fotografa, todo mundo diz autoridade. Não, o Laércio realmente foi um cara contatado e abduzido. Agora todo mundo vai querer saber o que o ET falou para mim. O que ele disse para eu falar para a humanidade? Isso é o perigo. E as religiões estão prontas? O Papa está pronto para conversar com o ET? O sistema capitalista e o comunismo, todo mundo sabe, o Bush sabe, todo mundo sabe que é uma puta sacanagem aqui. Todo mundo é corrupto em todos os níveis, todos os sentidos, essas guerras por interesse de petróleo, quanta gente não morre por interesse de dinheiro, de multinacional, papapá. Você acha que o ET não está vendo tudo isso? E a hora que ele for falar para o planeta? Por isso, vocês aguardem, um dos maiores filmes de ficção científica sobre ET está sendo refilmado. Vai ao ar ano que vem, esse ano aqui, desculpa, ele vai ser lançado acho que em julho desse ano aqui. Na década de 50, em plena polêmica, tudo, os estúdios de Hollywood fazem um filme com o seguinte título: O Dia em que a Terra Parou. Alguém assistiu esse filme? Esse filme é em preto e branco, dos clássicos, dos mais lindos da ficção científica. Como é que é esse filme? Esse filme é o seguinte. E depois também de toda a polêmica feita, né, do Guerra dos Mundos, do Orson Welles, a novela, do filme e tudo mais, da invasão dos marcianos, aquela coisa, tudo terror, o pânico, né? Hollywood faz um dos melhores filmes que eu achei até então. Começo do filme, uma nave extraterrestre, um disco voador típico, brilhante, começa a circular o planeta. E circular o planeta de uma forma que todos vejam, passando por cima das principais capitais e tal, e papapá, sendo aquela correria, e no final de tudo esse disco voador vai pousar onde? Aonde, claro, né? Não vai pousar no Brasil, não vai pousar em Limeira, vai pousar exatamente em Washington. Esse é a capital intelectual do planeta. O Brasil, o americano está fazendo um filme, né? Não vai pousar na Nova Guiné, né?
Então, pousa numa praça pública em Washington. Aí você imagina a correria do público, do povo, exército, força aérea, que meia hora cercou tudo com canhão, tanque de guerra, você não tem noção. Metralhadora, todo mundo apontando para o disco voador, esperando o ET descer. O filme é legal, que você vai ver a hora que abre a porta da nave, certo? O filme é muito legal, porque ninguém sabia como era o ET, bicho. Porque toda aquela expectativa, o povo, televisão, rádio, tudo ali. E a porta abre. Aquela puta polêmica. E aí, ao invés de descer o ET, desce um robô, cara. O primeiro que vem, um robô alto. Todo mundo morre medo, sai tudo correndo, assustado, aquele negócio alto, gigante, né? 2,5 metros de altura, um treco. Aí ele vem e para do lado assim. Aí desce um cara com macacão, todo, né, com um capacete na cabeça, ninguém vê ele. Então ele vem, desce, e aí tá, né, as autoridades ali chegam, ele vai se aproximando de uma autoridade para querer conversar com uma autoridade, certo? Ele enfia a mão aqui no casaco e tira um aparelho. Quando ele faz assim com o aparelho para dar de presente pro cara, o aparelho, ele abre um negócio assim. Quando abre o negócio, o cara assusta, um soldado atira, dá um tiro no peito do cara. A cagada já começou aí. Né? Certo? Aí melou, nossa senhora. Aí, ao mesmo tempo que o cara caiu, tomou um tiro, foi ferido, o robô acionou. O robô aciona, começa a destruir todas as armas com raio que sai da cabeça dele, começa a detonar todas as armas por dentro e não mata nenhuma pessoa. Ele atira só nas armas, ele desintegra a arma na mão do cara, desintegra, aquela puta sofisticação, né? Os negros tudo. E aí, ó, imagina o Panda, aí sai todo mundo, aquele povo idiota, aquela puta corrida de medo do ET, de medo da nave, né? Exército, tudo. Aí esse robô vai, pega, não, esse cara tá ferido ainda, ele grita uma mensagem pro robô. Ele fala, Clatum, parada, Nicto. Eu lembro até hoje, ó, o código. Aí o robô para, desliga e fica quieto. E fica parado ali. Aí vem as autoridades, pega ele e leva ele para um hospital. Aí o filme vai se desenrolar, tá? O filme é bonito. Mas a mensagem final, a hora que ele vai embora, ele sobe na nave. Eu não vou contar o filme para você, que tem toda aventura no meio, né? Esse meio da chegada dele. E a partida dele, na hora dele ir embora, ele na porta da nave, ele faz um discurso para aquele povo que está ali. Foi um dos melhores discursos colocados na boca de um ET, antes dele ir embora. Aí ele vai embora. Esse filme é preto e branco. Só que agora esse filme está sendo refilmado e o ator principal que vai fazer o papel do ET é o Keanu Reeves. É o cara que fez o Matrix. Pode esperar que vai vir uma coisa muito boa, muito legal, porque o filme tem uma direção, na época tinha o Robert Wise diretor, né? Mas tem uma produção assim histórica, a história é muito boa. Por isso chama O Dia em que a Terra Parou, porque ele paralisa o mundo, porque ninguém quer acreditar no poder dele, porque na verdade ele chega assim, o centro do filme falou, eu quero fazer uma reunião com todos os governos desse país. Eu não vim aqui para falar para o presidente dos Estados Unidos, eu vim para falar para o planeta. Eu quero que vocês organizem uma reunião com todos os presidentes e autoridades dos países desse planeta. Nós estamos monitorizando vocês há muitos anos. Nós sabemos tudo o que se passa aqui. Então pode convocar que eu vim aqui para conversar com todo mundo. Eu vim do meu planeta para trazer uma mensagem para vocês. Eu não vou falar para um governo. Aí o presidente americano fala assim, ó, não vai dar certo. Pode ter certeza que os russos não vêm. Se não é marcar reunião aqui para Washington, os russos não vêm. Então, mas o cara falou, não, manda, eu quero que você mande mensagem para todo mundo. Então, o cara falou, bom, você não conhece como é que está a nossa Guerra Fria aqui, o nosso planeta, nosso mundo. Então ele manda mensagem, o russo fala, se não for em Moscou, nós não vai a reunião. Aí o chinês, se não for a reunião aqui em Pequim, nós também não vamos. Aí o ET ficou prostituto da vida com isso. Ele falou, vocês estão enchendo o meu saco, então pode deixar que eu vou mostrar o meu poder para vocês. Você acha que eu vim de lá das estrelas aqui para ficar nesse papo furado? Não vou ficar. Aí ele cria uma tecnologia, vai lá na nave dele e simplesmente ao meio-dia ele retira a energia elétrica do planeta inteiro. Nada funciona. Nada funciona.
Por isso que o filme chama O Dia em que a Terra Parou. Ele para o planeta inteiro. É você chegar hoje com uma tecnologia extraterrestre e fazer paralisar todos os computadores da Terra. Acabou, o planeta não anda mais, né? Você vai no banco, não. É como se você já chegou em qualquer lugar hoje, o sistema caiu. Todo mundo na fila lá. O sistema caiu. E volta quando? Eu não sei quando volta. Quer dizer, se o sistema cair agora, fica um mês sem ninguém fazer mais nada nesse planeta, né? Fica, você não paga a conta, você não vai no banco, você não vai em lugar nenhum, caiu o sistema. De tal dependência que nós é da tecnologia. Os caras não têm mais papel para escrever, é tudo no computador. Então o nosso sistema é muito frágil. Então, na verdade, gente, eu vejo o seguinte, na minha humilde experiência ufológica, eu não acredito que nenhuma... Eu sou mais para esse filme do Spielberg. Na verdade, as autoridades militares estão tão perplexas, estão tão perturbadas com a intrusão de inteligências tão avançadas, com uma ciência tão avançada, que eles precisam criar esses mitos para que a opinião pública não comece a forçar a barra e não entre em pânico, para dizer que eles não têm a mínima capacidade de controle, de entendimento, de compreensão desses fenômenos extraterrestres que estão se manifestando intensamente em nosso planeta. A minha opinião é essa. Eu não acredito que nenhuma autoridade americana, nenhuma autoridade brasileira e autoridade nenhuma de governo nenhum desse planeta detenha um disco voador, detenha uma peça sequer de disco voador, ou detenha qualquer extraterrestre preso, ou, ainda mais, tenha um contato direto com essas forças. Porque, no meu entendimento, essas forças, elas são muito mais espirituais e transcendentais do que vocês possam imaginar. Eles estão aqui para a humanidade. Eles não estão aqui para uma autoridade governamental. E principalmente sabendo eles, que já observam o planeta há muito tempo, como essas autoridades são as mais perniciosas de nosso planeta. São as criaturas mais detestáveis de nossa raça humana. Soldado, general, político, é a pior coisa que já existiu na face da Terra. Nós estaríamos muito melhor se eles não existissem. Portanto, nenhuma civilização altamente avançada e inteligente do espaço poderia estar comungado ou maquinando com esse tipo de personalidade humana. Eu acredito em forças estelares muito mais voltadas à luz, a uma inteligência realmente superior e seres que sabem o que é o verdadeiro estado de amor. E esses seres, sim, estariam observando, manipulando e controlando a civilização da Terra do jeito que eles acham que devam fazer. E quando eles acharem necessário, eles podem fazer uma intervenção de uma determinada maneira que a humanidade jamais seria a mesma depois desse dia. Porque uma presença desse tipo, uma colocação poderosa de uma força que venha do espaço impondo, nenhuma autoridade nesse planeta teria capacidade de contestá-los, nem a nível filosófico, nem a nível de força militar. Eles estariam realmente impondo uma nova ordem planetária. E certamente isso não vai agradar nenhum governo, nenhum poderoso, nenhum indivíduo que detém o controle de nossa civilização. Não seria interessante. Por isso que o governo americano esconde profundamente tudo isso. Amanhã nós vamos em nossa palestra falar exatamente esse tema. Por que os governos acobertam, existe uma política de acobertamento sobre qualquer coisa relacionada a seres extraterrestres. Ok? Então essa é a minha opinião. A minha opinião é a seguinte: eu não acredito em seres extraterrestres tão primitivos, tão falíveis que caia, exploda e fica à mercê de uma prisão. Eu sou de um ponto de vista de ver o ET de uma outra maneira, num nível de consciência muito mais avançado, muito mais superior a tudo isso, que deteriam armas e capacidades tão sofisticadas para não serem jamais capturados por ninguém. Jamais raças avançadas deixariam a sua tecnologia cair em mãos tão doentias.
Tá ok? Eles preferiam se desintegrar. Hã? Não, na área 51 não tem ninguém. Na área 51 só tem uma coisa. A área 51 ela existe, ela é real, mas ali se faz testes de fronteira com as tecnologias mais avançadas hoje. Avião invisível, o stealth foi desenvolvido ali, as armas mais modernas do arsenal americano são feitas, projetadas e testadas naquele lugar. Pra vocês terem uma ideia, o avião B-1, o B-1 é um bombardeio invisível, gigantesco, de longa distância. Esse avião, segundo os especialistas, ele custou aos cofres americanos, um avião desse custa 2 bilhões de dólares. Você sabe o que é isso? Um avião custa 2 bilhões de dólares. O projeto Apollo inteiro, botar um homem na Lua, ficou em 5 milhões. 5 bilhões. Você tem uma ideia? Quanto que é de dinheiro? Então, e esse avião, ele entrou na guerra do Kosovo, ele foi usado na guerra do Kosovo e foi usado no bombardeio agora em Bagdá. Mas sabe como é que ele foi usado? Ele era tão secreto, mas tão secreto, mas tão secreto, que ele saía da área 51, carregado de bombas, saía dos Estados Unidos, cruzava todo o Oceano Atlântico, chegava, ele era reabastecido no ar, um reabastecimento aéreo, você abastecia, ele ia, bombardeava, jogava as bombas e voltava para os Estados Unidos e pousava na base 51. Ele não pousava em nenhuma base na Europa, nenhuma base no Kuwait, nenhuma base fora dos Estados Unidos, devido ao medo de ser fotografado, de ser copiado ou ser espionado por qualquer agente estrangeiro. Os especialistas falavam assim, os iraquianos estavam lá com os seus... e não sabia de onde vinham as bombas. Simplesmente as bombas começavam a cair e não tinha nada no céu. O radar não detectava nada, é tudo invisível. Eles eram pegos de surpresa, as bombas só caíam. Explodia tudo, ninguém sabia de onde vinha a bomba. E bombardeavam de noite, né? Eles não eram burros, vinham com alta tecnologia noturna, cuja olho nu você não vê o avião mesmo, já é noite. Eles são pintados de preto inteiro. O desgraçado confunde com a luz da noite. Ainda você não vê nada, ninguém sabe de onde vem as bombas. Então, nesta área 51, existe esse tipo de arma, esse tipo de pesquisa de fronteira. E armas muito mais sofisticadas são testadas aí. As bombas de nêutrons, toda a tecnologia que é testada nessa base de testes nucleares ao redor. Tá? Existe agora uma arma muito mais sofisticada, interessante da bomba atômica, que é uma arma chamada bomba de raios gama, ou explosão de raios gama, que seria um tipo de arma que, quando ela explodisse, todos os equipamentos eletrônicos entrariam em blackout. Imagine você explodir uma bomba dessa em São Paulo. Não vai matar ninguém, mas todos os equipamentos eletrônicos ficam inoperantes. Não funciona celular, não funciona sinaleiro, não funciona rede elétrica, não funciona absolutamente mais nada. Tudo queima. Isso seria o pré-ataque nuclear. Se um país vai invadir o outro, causar um ataque, quando ele dá uma bomba dessa, acaba com o sistema do cara de segurança, de controle, aí você pode atacar com segurança. Então é isso, tá ok, gente? Então eu vou encerrar aqui, tá? Desejo então a todos muita paz, uma boa noite, e no próximo capítulo nós vamos falar então sobre a política de acobertamento dos governos mundiais com relação à fenomenologia UFO, ok? Então, muito boa noite e até o próximo encontro.